Olá, tudo bem? A gente está aqui no podcast Rensga, tem base? E hoje nossa convidada é muito especial, né? A gente está com a convidada Dona Lourdes, né? O nome completo dela é Maria de Lourdes Salomão Barreto. É a Dona Lourdes lá do restaurante popular da Rua 72, lá no centro, né, Dona Lourdes? E eu tenho muito orgulho mesmo dela ter vindo, sou muito feliz dela ter aceitado o nosso convite. Tão espontaneamente, com tanto carinho, porque é uma pessoa, é uma figura ilustre da nossa cidade aqui, que já cozinha e já atende as pessoas com o maior carinho há mais de 47 anos. Imagina, né? É um restaurante referência na cidade, principalmente se a gente tratar de gastronomia goianiense. E o nosso assunto hoje é justamente sobre isso, gastronomia goianiense. Eu tenho aqui ao nosso lado, além da Dona Maria de Lourdes, a Dona Lourdes, eu tenho a Luciana, que é a nossa colega participante aqui do nosso podcast, a Luciana, que é nossa, como é que chama? Engenheira de alimentos, e o Daniel, né, Queiroz, que é o nosso veterinário, que também trabalha nessa área de produção de alimentos na área do agronegócios, e a gente vai começar hoje trocando uma ideia sobre isso. Mas antes de tudo, o Daniel tem uma fala, né, uma fala importante para nós aqui. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, Dona Lourdes. Boa tarde, Luciana, tudo bem? Não, eu gostaria de agradecer a presença da Dona Lourdes aqui e enfatizar que, Dona Lourdes, nós trouxemos isso aqui, que é um brinde, que é de uma empresa que, inclusive, é a Luciana que trabalha lá, e ela pode até dar mais detalhes sobre esse suco de uva, é de uma vinícola aqui do estado de Goiás, de Paraúna, né, lá da Serra das Galés. E a Luciana pode te dar detalhes de como é a produção. Então, Dona Lourdes, a gente vai presentear a senhora com esse suco de uva, que hoje a Vinícola Serra das Galés acabou virando a nossa parceira, né, desde o primeiro podcast que a gente fez. Isso. E o suco de lá é feito, né, a produção toda da uva é praticamente do Dr. Sebastião Ferro. E aí o nosso suco é integral, sem açúcar, sem adição de água. Então, a gente espera que a senhora goste. E uma hora, quem sabe, vá lá visitar. A gente tem passeios bem legais lá para conhecer toda a vinícola, conhecer a nossa produção, o nosso parreiral. E, quem sabe, comer uma comidinha um pouquinho diferente da senhora. Mas a comida também é bem gostosa. Eu agradeço muito. Se eu soubesse que pudesse trazer um prêmio, eu ia trazer uma ambrosia, né? A famosa ambrosia, né? Vamos falar sobre ela. Essa é famosa. Pois é. Fico muito agradecida. Gosto muito de suco de uva. Nós até visitamos uma vinícola lá em Pirinópolis. Sim. Eu não me lembro mais o nome. A nossa fica em Paraúna. É uma das mais antigas, assim, do estado. Daqui de Goiás. Mas como Pirinópolis é uma cidade mais turística, então todo mundo conhece mais. Mais né? lá, visita, né? Mas a nossa vinícola é muito bem estruturada. Então, uma hora pega a sua Isabela, o pessoal da família. Vamos lá na Isabela. E vai lá conhecer. Vamos tomar vinho, né? Nós enchemos. Ela tem uns vinhos muito bons. Pois é, nós enchemos a cara lá quando fomos no Pirinópolis. Era para beber um cálice, bebendo 2 garrafas. E eu não bebo mais. Hoje nós temos 9 vinhos da linha Muralha, que são os vinhos finos. Então, assim, são vinhos muito encorpados. Nós temos também o Reis Magos, que é a linha do Riesling, que é um vinho branco. Então, assim, é um passeio muito legal. A senhora vai gostar. Aí também, vamos lembrar, né, que se forem, chama o Valdir, que é o nosso enólogo lá, para participar do passeio com vocês, faz toda a diferença. Né? Dona Lourdes, o que ainda me impressiona muito no estado de Goiás é justamente imaginar que a gente tem uma plantação, né, uma estrutura específica do estado de Goiás, né? Eu, quando me mudei para cá em 1979, nunca imaginei assim que nosso cerrado fosse bom para produzir vinho, né? E a gente eu vejo pela televisão, conheci essa lá em Piri, mas eu vejo pela televisão os jornais mostrando pessoas que cultivam a uva, né? No Cerrado aí, perto de Brasília. Isso. Depois de Brasília, parece que uma boa produção, né? Recentemente, inclusive, eu até fiz uma postagem sobre isso. Uma amiga, coincidentemente, que fez pós-graduação comigo também, mas uma pura coincidência, está plantando mirtilo, blueberry,
Aquelas frutinhas bem pequenininhas que faz, só tem, não tinha muito mais nos Estados Unidos. Eles fazem aquela calda de frutas vermelhas, mirtilo, uma frutinha bem pequenininha assim. Ela achou o ambiente bom, porque ela tá num lugar mais alto, tá com uma plantação bem legal. A gente foi visitar lá também, foi bem legal. E é bonita a plantação? Sim, bem bonito. Depois mostra as fotos assim, ó. Tá até aqui no meu celular ainda. Bem legal. Bom, vamos trocar uma ideia aqui sobre um pouquinho da história da senhora aqui na cidade. Uma coisa que eu não perguntei hoje de manhã, quando eu fui visitar o restaurante, almoçar lá um pouquinho, eu esqueci de perguntar. A senhora é goiana? Sou de Nerópolis, a Nerópolis. terra do doce. Mas não foi lá que eu aprendi a fazer doce, não. Eu aprendi a fazer doce com minha mãe. Minha mãe era dessas mulheres de fazenda que sabia fazer biscoito, sabia fazer doce. Então, eu aprendi na convivência. Minha mãe falava, minhas filhas, a gente segura a marida pela boca. Aprenda a fazer coisa boa. Aprenda a fazer doce, aprenda a fazer Comida boa. comida boa. E a gente tinha muita fartura em casa. Meu pai era filho de libanês e ele gostava de fartura. A gente fazia doce, matava vaca, matava porco. Era aquela infinidade de carne, de tudo. Era bem farturento, meu pai. Então, nós fomos criados com muita fartura. Eu sou de Nerópolis, estudei lá, fui professora por lá. Eu, quando me casei, eu vim para Goiânia. Meu marido morava aqui em Goiânia. Certo. Aí eu não conseguia ir nas vilas. Para mim, aquilo era o fundo absurdo. Tomar um ônibus, sair correndo, um ônibus saindo. Na época era tudo distante também, né? E só tinha aquele asfalto da Avenida Goiás que levava a gente, da Avenida Goiás, que levava a gente lá, eu ia na Nova Suíça. Lá em cima. Lá, missionário. É. E chegasse 15 minutos atrasado, o ponto já tinha cortado. Quem anda de ônibus não tem horário para chegar no horário certo. Para quem não é de Goiânia, a dona Lourdes sempre morou ali no centro de Goiânia, né? A gente aqui está acostumado, porque convivemos muito próximo, né? Perto da estação ferroviária, que é antiga É da Câmara Municipal. Antiga rodoviária, nossa, que é atual também rodoviária, né? Então, a distância lá na Nova Suíça que a senhora ia não era pequena, não. Dava mais de 10 quilômetros. Tomava um ônibus bem ali embaixo, na praça. Isso. Aquilo me encheu o saco e eu voltei para Nerópolis de novo. Prefiro ir em Nerópolis, porque eu sei que se eu chegar na rodoviária 7 horas da manhã, 7 horas tem um ônibus, eu vou chegar lá até 15 para 8, eu estou no meu trabalho. Isso. Aí voltei para lá. Bom, namorei com esse rapaz que era daqui, casei, vim morar no fundo da casa da minha sogra, aconteceu isso. Depois, eu voltei para lá, fiquei professora e meu marido era da Assembleia. Trabalhava na sala de pessoal, departamento pessoal, Assembleia. Aí, o governo daquela época, se vocês me perguntar quem, eu não sei. Não, já passou tempo, já. Eu não lembro dentro do ano passado. Aí... Mas não sei se eu falo assim, pra minha memória, depois, se eu tive uma Covid, eu tenho quase certeza, porque minha memória ficou péssima. Agora, você avalia quando chegar na minha idade. Aí, bom, ele era funcionário da Assembleia e eu professora. Além de ganhar muito pouco, porque na época que eu era solteira, dava, né, para me investir. Meu pai também ajudava muita gente. Era para me vestir, calçar, dava demais. Para mim sobreviver, dava demais. Mas depois que casou, as coisas pioraram. Né? Aí não tinha salário nem eu, nem ele, porque o governo não pagava. O pai para de ajudar. Passava 6 meses, casou, né? Vai embora. E aí a senhora comentou que diante da dificuldade, a senhora começou a se virar um pouquinho com as marmitas. Aí eu comecei, porque na época que ia fazer festa, Natal, Dia das Mães, festividade assim que era comemorada, elas falavam, não, deixa a Lourdes temperar o pernil, deixa a Lourdes fazer qualquer coisa que ia fazer, porque o tempero dela é bom. Isso me incentivou, depois de muitos Desde anos. lá de trás, já com a ajuda de sua mãe, né? Aí eu comecei a cozinhando e vendendo em marmitas pequenas. Você levava a sua marmita, eu colocava. Geralmente eu fazia 2 tipos de carne. Um bife, que era mais fácil de fazer, um frango, ou frito, ou ao molho, ou assado. Era comida corrida. E vendendo as vasilhinhas. Eu vendia, punha no sua vasilha. Ali uma saladinha, comidinha caseira, mas corrida. Aí eu comecei dessa forma, vendendo na vasilhinha. O dono, hoje, até o filho dele o neto dele teve lá no restaurante hoje. Vizinho próximo,
tinha o Império da Borracha. Era uma loja enorme que vendia. Ficava um pouco mais embaixo ali É. na região. Ficava na esquina, onde que Tá. tá um lote vazio lá, que a casa é tão velha que caiu. Olha lá o lote vazio. Aí, da Avenida Goiás, ele ia lá comprar, porque ele vinha de manhã e comprar. E me incentivou demais, porque falou, olha, dona Lúcia, quando aquela confecção sair dali, porque eles vão embora, que não tá bom, vão embora, a senhora vai para lá. Eu vou alugar para a senhora. Eu lembro que ele falou, ó, eu morria de medo, não tinha dinheiro. Aí de alugar. Aí ele falou, vou fazer 6 meses de eu não sei se era R$600, se era, não, reais não era, né? Cruzeiros Nem cruzeiro. 600 do dinheiro que existia naquela da época. da época. E 6 meses eu faço para a senhora 800. Isso de boca, não teve contrato. Teve contrato, não teve nada. Era E eu fui na base da confiança. Eu fui para lá com a cara e a coragem. E tô lá até hoje. Aí começou minha vida. A senhora tá lá há 47 anos. Isso em 76. É. 1976. Corria para a escola, licionava, chegava em casa, fazia comidinha, arroz, feijão, era cozido todo dia. E lá perto morava uma senhora, ela tinha muita pena de mim, de ver a vida que eu estava levando correndo. Aí o que ela fazia? Ela cortava as verduras que iam fazer para mim. Eu chegava à tarde tudo prontinho, era só jogar dentro da panela. E a vida começou aí, o restaurante começou aí. A senhora continuou lecionando e tocando no restaurante. Eles falavam, larga essa porqueira. Não andar nem sapato você gasta, sofrimento de ficar tarde da noite corrigindo tarefa, andando com um livro debaixo. Pra que isso? Larga essa merda. Porque professor também não é só dar aula, né? Tem que dar aula, tem que preparar aula, tem que corrigir. Preparar a aula, corrigir. Tem que corrigir. E um trezinho que ficasse errado, né? Não, eu falo assim, tem que gostar. Tem que gostar, Porque muito. você tá lecionar para criança ou para Jovem. jovem? Eu comecei com criança, mas terminei no 2º grau. E mais tem que gostar bastante. É. E hoje tá Hoje tá difícil. Hoje eu não daria conta. E aí, a senhora... Eu sou meio autoritária. As pessoas me conhecem, eu sou meio autoritária, eu não aceito. Lá vem a dona Lourdes. Sai Eu não aceito muito desaforo. Eu era pior. Hoje eu tô muito. Mas também já tá na hora de morrer, tem que estar melhor, né? Que nada. Eu não aceitava desaforo nem de jeito nenhum. E a senhora continua. Eu não vou contar uma história que aconteceu lá, porque vai ficar muita conversa, vai demorar muito. Aí vai atrapalhar. Mas eu não aguentava desaforo. Sofri muito por esse motivo, que eu falei para você hoje, não? Que a gente tem que ser humilde. Humilde. Sempre falo para minhas filhas, para todas as pessoas que me pedem conselho, minha filha, a melhor coisa é ser humilde. Ouvir mais, falar menos. Isso aqui é o bom da vida. E a senhora ficou quanto tempo lecionando e cuidando do restaurante? Eu aposentei em 92. Comecei em 76 e aguentei até aposentar. 1992. 92. A senhora aposentou professora. Professora do Estado e da Prefeitura. Era dos 2 períodos. Não trabalhava pouco, não. Essa é uma característica muito importante do empreendedorismo, né? A persistência. E eu fico muito feliz, assim, que a gente trocou uma ideia hoje de manhã e a dona Lourdes teve a oportunidade de formar a filha em médica, né? Eu tenho uma Conheci filha médica. Conheci ela hoje lá, tava lá no restaurante. Tecnista. Mora lá em São Paulo, em Ribeirão Preto. E tudo na batalha, tudo na correria. Tudo, ó. Braço, coragem para trabalhar. Tudo tirado do restaurante. Salário de professora, minha filha, o que dá? Bom, trocando uma ideia mais específica sobre a comida, né? A gastronomia que a gente chama goianiense. E eu digo goianiense, a gente até conversou um pouinho hoje de manhã, né, dona Lourdes? Eu falei, você me assusta com essa história de goianiense, porque não tem muita diferença comida goiana com a goianiense. De Goiânia. Mas aí eu comentei com ela, Daniel, só para complementar, e você complementa, que é porque como a gente vive em Goiânia, a gente esquece um pouco das influências que a gente sofre, né? Então, às vezes, são pequenas sutilezas que para nós é pequena, que quase não dá importância, mas para o povo que está lá fora é muito grande. Hoje, por exemplo, a senhora não sabe que eu fiz isso lá hoje, lá não, mas foi assim. Tinha uma garota que trabalhou 2 anos, né, aqui em Goiânia, depois saiu de Goiânia e voltou. Quando voltou, estava comendo no restaurante da senhora hoje.
E aí eu tava na fila, pra não perder o hábito, eu comi o piqui. Eu sou baiano, como a senhora sabe. Eu vi do seu prato, eu falei, mas baiano gosta de piqui. Lá não tem, não. Baiano que gosta de piqui, goiano que não gosta de piqui. Eu também sou goiana e não gosto. Ele falou, tem Aí- muitos que não gostam. Aí ela tava na Tem fila. cheiro, né? Na verdade, eu sou Nem do considerado quase um alien da minha família por não gostar de piqui. Ela comentou comigo assim: eu queria o arroz com piqui. Eu falei, mas tem piqui, não tem um arroz com piqui, mas tem um piqui, dá pra disfarçar. Eu falei, não, eu tô com medo de passar vergonha. Eu falei, não fique com medo. Se você não quiser pegar com a mão, que é o mais tradicional, você pode forçar entre os dentes com o garfo e vai roendo com muita calma. Ninguém vai ficar preparando em você, porque todo mundo faz isso aqui. Então, e ela não pegou, ela ficou com vergonha e não comeu. Não pegou. Não pegou, mas eu E se ela incentivei fala ao que máximo. que queria o arroz com piqui rapidinho. Tinha saía lá aprontado dela, eu não Mas sabia. aí Aí eu podia tenho. pegar o Mas caldinho. aí, por exemplo, um arroz com piqui, jogado o no alto, arroz arroz. com piqui eu como. Eu gosto de comer o arroz com gostinho do piqui, É. mas lá, o Ficar moendo ele, aquela- assim, não Aquela faz. semente É, não dá, né? Eu não. Se faz. Ah, o piqui, eu nem em casa almoço. É igual a minha mãe. Só que minha mãe é baiana. Ah, eu E eu não não gosto. gosto nem do cheiro. E eu não Minha mãe. gosto é de peixe. Não como peixe de jeito nenhum. Nem do cheiro. Se pegar a colher aqui e pôr no outro... Misturar. Acabou. Então lá no restaurante da senhora não serve peixe. Serve. Serve? Serve. Inclusive tinha gente muito doida lá. uma das coisas que a gente aprende como empreendedor e como na área, né, principalmente na área de alimentos, é isso. A gente não pode fazer só pelo nosso gosto. É. A gente Eu tem que falo, atender todos os sabe tudo que eu gostos, falo né? quando as pessoas entram? Aqui é o popular, eu falo, não é o popular, porque eles pensam que é o do governo. Eu falei, não, aqui não é o do governo. É. Aqui é O homenagem nome é o ao bairro popular. Esse nome foi dado porque quando eu comecei aqui era um bairro, Era outro chamava bairro. Não era Popular. centro, era bairro popular. Não, e lá era bairro popular porque lá ficava morando as pessoas que construíram Goiânia. Então, Então, a Goiânia, no início, nos primórdios Da construção, né? do início, era a Praça Cívica, né? Avenida 82, e a primeira rua que teve casas em Goiânia era a Rua 20, Lá em cima. lá em cima. E aí, Sesc. e assim foi a Avenida Goiás, né? No centro, Tocantins, Araguaia e a Tocantins foram crescendo. cada linha de ferro, né? Aí mais próximo à linha de ferro, já Foi existia, formando, né? já existia a linha de ferro nessa época, foi formando o bairro popular, porque eram as pessoas que moravam, que Na construíam, começaram a morar lá. Talvez daí a estação de ferro, né? Que a gente hoje conhece. Eu não cheguei a pegar. E aí, e ali, Goiânia foi desenvolvida para 50 mil pessoas, né? Isso. Então existia o setor sul, o setor oeste. Coimbra, né? Que era Não. Coimbra, Bueno. Não, Não, ainda isso aí não. já era uma Mais pra outra frente, fase. Mas o projeto inicial era o setor sul, oeste, o leste, que depois virou leste universitário, com a instalação das universidades, e o norte ferroviário. Que legal. Lá Porque o norte ferroviário já era abaixo da estação ferroviária. Aquela, como que chama aquela loja? Aquelas lojas que tem ali embaixo, que foi construída, como chama ali? Ah, Feira Leroy da Merlin. Estação. Leroy Feira da Merlin. Estação. Ah, tá. Ali era o norte ferroviário. Era o norte ferroviário, justamente. E aí depois teve uma primeira expansão, que foi o Coimbra, Bueno. Bueno É porque era uma família. Coimbra e e Bueno. Bueno, né? É. Que são os construtores de Isso, Goiânia. Isso. Que é a empresa Coimbra Bueno que construiu Goiânia. Então, aí a gente estava comentando hoje pela manhã e que, por exemplo, pequenas sutilezas, né? O jeito que as pessoas produzem a galinhada, ela é diferente de Minas Gerais. A senhora até fez um comentário sobre Minas, né? Que eu não sabia dessa história. Uma vez eu fui convidada para ir a Minas, Patos de Minas. Patos de Minas. Nós fomos para uma casa, para uma residência, para uma família. Fui com a família daqui, que era filho, para ficar na casa da mãe lá. Era uma família grande, muitos irmãos. Nós ficamos. Gente, mas o frango tinha cheiro de pena. Tinha cheiro de... Limpava no... Né? Isso aqui tá gravando, né? Tá gravando. Falando mal dos Mas outros. a Tá gente- sabendo, é muito mas a linguagem. gente- Vai ver que era só Pensava naquela assim, casa que era desse Não, eu jeito. falo assim que por Não. mais que muitas coisas são relacionadas a Minas, Sim. eu falo que Goiás Goiás tem também é o uma mesmo coisa jeito. muito melhor, que eu até estava comentando esses dias. A própria pamonha, eu tenho família que mora em Minas, eles vêm para Goiás para comer, e assim, é um dos primeiros lugares que eles têm que ir, porque lá não tem
pamonha. Então, como que pamonha surgiu em Minas se lá não tem nem pamonharia? Bahia, igual Não existe qualquer isso. Pernambuco, Tocantins. Pará. Eles têm uma pamonha que bem diferente da nossa, que Lá não geralmente tem, o milho é duro. é praticamente lá não tem pamonharia. Então, assim, não como que a gente fala, às vezes, que pamonha surgiu em Minas, essas coisas. A gente vem de Minas, ou então a gente surgiu lá e a gente aprimorou aqui, né? Porque É. vai ser muito melhor que lá. Pode ter sido. Então, e aí, a gente está fazendo uma pesquisa, eu particularmente estou fazendo uma pesquisa para escrever um livro sobre gastronomia goianiense, porque agora em outubro a gente completa 60 anos de idade, a cidade de Goiânia, né? E o que mais 80. dispõe... Oi? 80. 80, não, desculpa. 90 anos. 90 porque a anos, minha é. avó- Não, foi uma minha falha. avó É. veio 90 com anos, perfeito. 90 anos, 90. Perfeito, 90 anos. Eu aqui tô confundido porque eu tô cheio de números aqui na minha frente. É o Covid, a gente acabou... De comentando sobre isso. Então, aqui, ó, até pro meu óculos para não errar como eu acabei de errar. Então, ó, o que deu mais na pesquisa que a gente fez, entrevistando mais de 250 pessoas, as pamonhas ganhou em primeiro lugar como uma comida estritamente goianiense. Lá, por exemplo, no estado da Bahia, a gente tem a pamonha nossa lá também. Só que a pamonha ela é embalada de outra maneira, ela tem um outro formato, um outro tempero. Em segundo lugar, foi com 66% o empadão goiano. Que a massa é diferente, não é a massa que eles chamam, como no Rio de Janeiro, a massa podre, né? Não é a massa podre, é uma massa cozida. O empadão goiano ele tem carne de porco, tem Linguiça, gueroba, linguiça, Guariroba, o frango, o queijo. queijo. Na minha Tem mãe fala que na época quando ela frango, ia com a minha isso. avó, era pão, ovo, né? Na hora de montar empadão, tinha que separar o ovo, o pão. E hoje a gente já não tá vendo isso mais. Isso. Mas antigamente era assim que se fazia empadão. E dessa mesma maneira. Então, e aí o pequi começa a entrar, já de terceiro lugar já entra logo. Ó. Galinhada com pequi, 37% das pessoas preferiram. Aí vem só o pequi puro. Depois o arroz com pequi, 33%. O frango com pequi, 31%. Hoje estava programado o cardápio hoje o arroz com piqui. Mas como sexta-feira é dia de charuto, aí se fizer os dois. E a Não senhora tá faz charuto com Na folha a de folha repolho. de repolho? Eu coloco, aprendi com minha mãe. Meu pai é descendente de árabe, como já falei com vocês. Então, aprendi quibe, charuto, algumas comidinhas assim mais simples eu aprendi com minha mãe. Então, aí, conversando sobre isso, eu mostrei alguns dados para o senhor na parte da manhã. Eu falei assim, vamos tentar lembrar, assim, já de agora, assim, que influências a gente poderia pegar que não fosse do Brasil. Influências de comunidades ou de países, de outros países, né? Aí eu peguei comunidade japonesa, comunidade árabe, comunidade portuguesa, comunidade italiana, né? A gente tem Nova Veneza muito forte. Italiano, Nova Veneza, isso. italiano mesmo. Aí eu perguntei para a senhora o que a senhora achava. O que a senhora me disse sobre a comida árabe lá? Eu acho que o árabe trouxe ajudou Muita demais, influência, né? Muita influência. O italiano também. Tem muita gente que gosta de massas, né? Macarrão. Lá, aquele macarrão que nós fazemos lá, não sei, tipo macarronada. Eu comi hoje macarrão. Coloca queijo em cima. Mas não faz aquele panelão também. Faz. Quando ela diz o panelão dela, é um grande... Para nós é um panelão. É que para ela ela serve muito. A gente cozinha o macarrão e faz o molho. Aí vai diminuindo lá e o fogo passa debaixo da panela do macarrão também. Aí vai temperando e come. Aí põe queijo em cima. Tem gente que não gosta. Aliás, a Chica Doida tá maravilhosa. Mas assim, uma Nós coisa... fazemos a Chica Doida, que é goiana também, de uma cidade de Pirinópolis. Não, Quirinópolis, da terra do Íris. perto de Santa Helena. Perto de Santa Helena. Eu conheço Quirinópolis, é do Íris. Isso. E eu acho, não sei se até a gente estava comentando isso hoje, né? Assim que, como às vezes aqui em Goiás a gente tem um costume, às vezes, de perder essas tradições. E uma coisa que me chama muita atenção nesse momento é quando a gente vai em algum restaurante e aí, por exemplo, ele te oferece algo, por exemplo, dá um exemplo aqui, assim, Sim. tipo tiramisu. Certo. Aí, Café. aí de repente, o que eles viram e falam assim, é uma releitura de tiramisu. Aí eu fico assim, gente, tá perdendo A característica. característica, já deixou de ser. Então, assim, teria que ter outro nome. E uma coisa que aí é onde eu e o Daniel estava comentando hoje, né?
Tipo assim, o básico tá deixando... Nem o básico eles estão sabendo fazer e já estão começando a fazer outras coisas que não tem nada a ver. E sendo que a tradição é o melhor, por exemplo, na E às Itália. vezes, Quando assim, quando pensa na Itália, se pensa É, no o quê? tiramisu de Na lá tradição, é. na família que cuida, no tempero que é o Comida mesmo, no da nona. o simples Isso. bem feito parece que tá deixando de ser feito e por isso que, não sei se é essa a visão que eu tenho muitas vezes, que a gente vai nos restaurantes e acaba tendo mais do mesmo. Não tem nada muito assim, nem tá tão Às bom vezes assim. as mesmas coisas com nomes diferentes também. Exatamente. Olha, uma coisa que é só entrar nesse gancho aí, eu sou goiano, filho de mineiro, com uma goiana que é do Tocantins, né? Que antigamente era Goiás, É, Lá, é. antigamente era Goiás. Goiás e virou Tocantins. Mas minha avó é mineira. E uma das lembranças que eu tenho da comida da minha avó era um macarrão frito Isso. no Olha no extrato. extrato de tomate. Que era uma questão que às vezes eu fico pensando assim, porque como a Itália tem tanta influência na culinária brasileira como geral, acabou influenciando também a culinária interiorana. Porque minha avó era do interior de Minas mesmo. É o que eu falo lá em casa, que comida de roça, gente, comida É. de interior. Então, assim, você para e pensa que ela fazia o frango lá na panela de ferro, né? Tinha macarrão frito no extrato de tomate com óleo, um arroz, né? Um tutu de feijão ou um A feijão maionese tropeiro. era A salada, maionese era salada. eram os nossos pratos de domingo. Eram os pratos de domingo, realmente. Então, quando eu lembro da minha Frango avó, caipira, né? o frango caipira, né? Não pode deixar de A pensar. macarronada, a macarrão, como você E aí, falou. esse macarrão, por exemplo, é um macarrão que foi adaptado para cozinha interiorana. É. Porque a gente parava para pensar, o João até pode falar com mais propriedade, eu não lembro de ver comida italiana feita no extrato de tomate frito, né? A gente vê de molho bolonhesa, de molho Eles trabalham só as bases. Molho branco, É. quatro queijos, né? ou ao sugo, né? Enfim. Mas essa já é uma influência italiana, mais adaptada com a, Nosso Goiás. com a culinária interiorana, É. que é Minas ou O goiano não está Goiás. acostumado com grano E de duro. fazenda também. porque- O macarrão de grano macarrão, duro. aham. O goiano não está acostumado. Não. Às vezes o pessoal vem de Minas, vem do Rio, e vieram para as fazendas. Esse tipo de comida, igual mandioca com carne seca, né? É. Que bebe, que a gente fala na Que roça. bebe, que bebe. Delícia. Eu faço abobrinha, eu faço jiló, eu faço quiabo. que Quiabo foi no prato maravilhoso. dele hoje. Quiabo com carne. Tudo isso é uma comidinha de roça, de fazenda. O frango caipira, como ele está falando, almôndega, amanhã é dia de almôndega. Inclusive o peixe A minha frito. comida Uma delícia, então. É uma comida de fazenda, é uma comida de roça. A senhora é aquela questão. Eu básico não bem fiz curso, feito. não. Depois, influenciada, né, cozinhando goiano, eu comecei a fazer curso, esses cursos de culinária que tem por aí. Eu fiz vários, mas nunca aproveitei nada. Porque a Pra sua linha começar, era tem outra. uns temperos que a gente não usa por aqui. Tem muita coisa que a gente não Não usa. Mas, Chimichurri. Eu uso chimichurri. mas acredito assim que é Nós isso que tá temperamos. faltando, é manter essa tradição, é fazer o básico bem feito, é o simples bem feito. Arroz bem feito, eu falo isso com minhas funcionárias. Um arroz bem feito, um feijão bem feito. Lá em casa eu cozinho feijão todos os dias. O feijão de ontem, hoje é tutu. Você comeu tutu lá, é o resto de feijão de ontem. É o que aproveita lá em casa, porque tudo que a gente faz vem de tudo. E o que sobra, a gente faz doação na porta lá. Dona Lourdes, hoje eu e a senhora estavam tendo um papo sobre a sutileza dessas diferenças, né? E eu queria aproveitar essa conversa que a gente teve hoje de manhã e perguntar para o Daniel, que é uma pessoa que não gosta muito do piqui. Eu queria saber, porque eu tenho uma opinião, como um baiano, eu tenho uma opinião sobre o gosto do goiano, mas eu queria aproveitar. Quero que você vá lá para comer nossa rabada. Você falou que faz. Eu faço uma muito gostosa com agrião. Lá em Que dia que é o casa. dia de rabada lá? Quinta-feira. Com agrião. Vai Com lá agrião. pra você experimentar para você pôr os defeitos. Legal, legal. Então, Daniel, como é que é o seu gosto em relação ao famoso coentro? Que, na minha opinião, o goiano não gosta. Não, eu sempre fui acostumado a comer coentro. A minha mãe sempre cozinhou, minhas irmãs sempre cozinharam, sempre colocaram coentro. Sabe o que Eu não que tenho fazia antigamente? muita dificuldade com coentro, não.
assim, a gente nunca é dono da verdade, né? Mas as impressões que eu tenho, né? as impressões que eu tenho é que o goiano não gosta de coentro, porque eu Goiano gosto. gosta. E toda vez que eu vou Gosta. usar, me impedem de usar. Eu não gosto. Lá na família da Luciana, Ninguém eles não come. gostam. Eu não gosto nem de coentro, nem de salsinha. É uma questão assim que o irmão dela Nem a não salsinha. gosta. você gosta? E eu aprendi, lá em casa era cebolinha e salsinha. Mas casei, meu marido Preferiu- gostava muito de coentro. Eu aprendi a comer com ele. Coentro. Igual a dobradinha, né? Sim. Eu não, lá em casa eu não fazia bucho de vaca, de nada. Não é goiano, né? Não é típico goiano. Veio lá do Aí Sudeste. E casando, meu marido toda sexta-feira saía para um restaurante que fazia. Toda Fazia. sexta-feira. Aí ele ia comer. Falei, me ensina a fazer esse trem que já quer. Aí ele trouxe para mim bucho, ele me ensinou a limpar, 3 vezes a limpeza. limpar, ferventar, fazer. Passar um Só que químicozinho eu para tirar o uso- gosto. Eles usam o cheiro. feijão branco, eu Isso. já uso grão de bico. O grão de bico. Põe Então, a senhora tinha cenoura, falado hoje de manhã comigo sobre isso, põe né? uns pedaços com linguiça, faço Isso. com calabresa. Sobre o grão de bico. É uma influência árabe. É uma E influência. a senhora comentou que algumas das saladas que a senhora usa, a senhora prefere usar o grão de bico justamente por causa da influência árabe. Do quibe cru, quibe assado, quibe frito. Quibe assado nós fazemos ele recheado com tomate, bastante queijo. Queijo Minas mesmo, esse queijo comum nosso aqui. Fica uma delícia, né, Isabela? Olha lá, quem gosta. Luciana, E- Luciana, hoje de manhã você precisava ter visto, hoje de manhã não, porque era já de tarde, o disco que conquistou os goianienses lá no restaurante popular. É famoso. É. A Nossa, ambrosia é o líder, a cabeceira, né? A ambrosia e o disco. A gente fazia só quinta, sexta, dias que dava mais movimento. Aí, às vezes, as pessoas chegavam, segunda-feira, mas eu vim aqui só para experimentar o disco e não tem. Não tem? E é disso de carne? É um disco de carne recheado com queijo. É um dos muito, que eu mais muito gosto. gostoso. Então, Sabe? hoje mesmo eu recebi vários elogios. A gente vai em enjoa, né, Luciano? que A gente vê Um todo dos dia. melhores, meus passatempos preferidos aí no estádio. Pra comer disco. Ver o jogo do Goiás e eu tomo Ó, uma cervejinha Meu lá. marido chegou a jogar no Goiás. Lá tem o primeiro time do Goiás. Depois você vai lá para você Vou ver. lá. Aí ia tomar uma cervejinha e eu, no intervalo do primeiro tempo, comer um disco de carne. E onde eu vou, eu vejo que tem disco de carne, eu vou atrás do disco de carne. Eu Não adoro. precisa provar. Você Isso é come- maravilhoso. chegou a comer? Sim, foi a primeira carne que eu. A primeira proteína que eu escolhi foi essa. Um senhor hoje, um rapaz mais jovem, chegou e falou: olha, eu vim aqui para comer o disco, mas fiquei sabendo que tem queijo. Eu queria comer sem queijo, eu não gosto de queijo. Aí a Aí você menina, foi lá. foi lá e fez. Ele ficou agradecido demais, agradeceu. Essa já é a diferença, né? De tratar gente coloca. o cliente, né? 800 gramas de carne de vaca e 200 gramas de carne de porco, pernil, que tem uma gordurinha. Põe bacon, põe calabresa. É um disco bastante pimenta, cebola. É um disco bem incrementado. E assim, a Nesse senhora... horário, Para quem não gosta de pimenta, às 18h32, e eu a falei gente já isso, tá próximo à janta. A gente falando sobre comida gostosa. E a senhora... vai lá para você me dar a nota ali. E a Vou. senhora faz questão de ser a que seleciona a matéria-prima, que seleciona os Olha. fornecedores e cuida assim. Eu ia para o com Ceasa todos os- até com antes da todos- pandemia. São os olhos da senhora que faz Depois hoje. que veio a pandemia, eu deixei de dirigir, deixei de ir ao Ceasa. Mas minha mercadoria é de primeiras. Às vezes, São os mesmos fornecedores. às vezes eu era criticada, porque restaurante só compra o que quer vender, ter lucro, só compra o pior. E eu comprava sempre o primeiro. E exigia. E a sorte que eu tive, que eu fui professora de educação física lá em Nerópolis. E aquele pessoal que produz, a maioria das hostes, é Nerópolis e Anápolis, essa região aí que levam para o Ceasa. Então eu já conhecia todo mundo, não falava, Dona Lourdes, eu tô esquiar, Dona Lourdes, eu tenho abóbora, e eu levava para cash. Aí o pessoal gostava de negociar. A queijo. dona Lourdes, além de tudo, de ter sido professora, Senhora, empreendedora, era Isso. aquela que pagava no dinheiro honesto. Até hoje, certinho. Luciana, Se eu dever R$1 para você, grito com meus funcionários. Que às vezes eu não estou, eles pegam no vizinho fiado lá, nas comércios lá, chega, tem que falar. Hoje mesmo, trouxe Não, uma não, na Luciana, você não vai Chega, acreditar o tem tanto que é falar pra ativa. pagar.
você não vai acreditar o tanto que é ativa. Não, já dá, Eu tava lá pra do lado hoje, ela falou assim, e o rapaz oferecendo abacaxi pra ela. Eu sou muito observador, muito tempo, até por causa da minha profissão. E chegou um rapaz oferecendo abacaxi pra ela. Eu falei assim, olha, tem certeza que o abacaxi tá bom? Porque eu comprei 100 ontem, foram 100 ontem, e não tô precisando de abacaxi. Mas eu percebo que ela tem um carinho especial pelos fornecedores. Você precisa deslocar lá de Jaraguá para vir na minha porta e eu não comprar. Eu Mas falo assim, além de... se for ruim, eu não compro. Não. Eu falo assim que Desagrada outra coisa não também que compro. eu acho, pegando esse gancho da senhora, é aquela questão assim, as pessoas que estão começando. Eu falo muito isso pro Daniel, eu falo assim, todo mundo que tá começando, geralmente é muito difícil, e as pessoas não dão atenção para essas pessoas. Eu falo pra ele, eu faço questão, peraí, às vezes eu tô até, não, peraí, tá começando, deixa eu ver, porque nossa, a gente... E às vezes eu falo assim, eu vou comprar para te ajudar, que você precisa vender. Então, já que você me achou que eu vou comprar, eu faço doce, eu faço qualquer coisa. Você viu o abacaxi que serve lá, né? Outra história. Eu comi abacaxi logo comi 2 pratos, né? Foi no primeiro prato que eu botei junto com a salada. Muito bom, muito delicioso. Pois é, eu ia até perguntar, porque eu acho que você vai fazer uma pergunta, mas pegando seu gancho aí, conta pra gente como é que é. Ela é self-service, é o quilo, paga por pessoa? Serve na panela, né? Então, eu comecei dessa forma. Então, mas aí, por exemplo, você chega lá e aí a pessoa pode, tipo assim, paga um valor X e pode comer à vontade. Você entra, os pratos são lá, a comida está exposta lá no fogão. Antes eu servia no alumínio. Aí meu genro me deu uma panela de ferro, eu falei, eu vou encher de panela de ferro aí para servir comida. Estou tentando adaptar na panela de ferro agora. Não é feito. O charuto, por exemplo, é feito na panela de ferro. Tem muita coisa que elas fazem na panela de ferro e outras coisas só servem na panela de ferro. Tá lindo, aí você se serve. Tem a salada, o buffet de salada. Separado e fogão, do quente, né? Um fogão, acho que umas 20 pratos, mais ou menos. Tem um pouco mais, acho que é 24. São maior do que essa mesmo. Eu acho que é 24. Com as... Daí sai por baixo. Por baixo. E mantém o aquecimento nas panelas de fica ferro. direto aceso. O arrozinho você compra. Vai, e não faz aquele iluminado, quentinho. Não e tem não mosquito, faz aqui. não, E não tem. Minha profissão agora é matar mosquito. Mas não tinha, olha, não dá tempo. As filas Lá preencheu um formulário um dia, o rapaz falou, qual a profissão da senhora? Eu falei, meu filho, matar mosquito. Ele falou, vou preencher aqui, você nem sabe qual é o que eu faço. Outra hora eu falo, mas não dá eu tempo. não faço mais nada, só trabalho com a língua, é só mandando, brigando, falando. Não dá tempo. A senhora é gerente. Mas aí a senhora chega lá que horas? Que horas que a senhora chega? Antes da pandemia, eu chegava 5 horas da manhã. Agora eu fico esperando carona, 7 e pouquinho. E que hora que a senhora vai embora? De carona também, 4h30, 5 horas. Quase abre e fecha, abre e fecha. 12 horas. Fecha, quase. Eu mostrei para ele lá, eu tenho funcionário de mais de 40 anos lá dentro, tenho 2. Tem o Cassie Jones, que falava inglês da sua época, você deve ter visto lá. Era um garçom, ele é do Piauí. Ele trabalhou numa empresa que eu servi comida nessa empresa. A empresa, aquela General Elétrica do Brasil S.A., estava construindo lá perto da rodoviária, um terminal de energia elétrica. Construiu, ali eu que cozinhei para fazer aquele terminal. Aí, o que aconteceu? A firma foi embora. E ele fez amizade com minhas funcionárias lá, que eu conhecia comida. Eles mandaram ele embora e foi lá para casa, está lá até hoje. Ele é que fica lá. Aí, uns 5 anos, 6 anos atrás, ele sofreu derrame. Aí aposentou e ficou meio. Mas ele faz o café da manhã, ele monta a mesa para o pessoal chegar, está tudo lá prontinho, pão, leite, o café, a manteiga. Ajuda a senhora no que pode. Ele ajuda no que pode. E vigia a casa. Eu falo que quando meu marido morreu, eu falei para ele, olha, ele bebia muito, eu falei para ele, dia que você quiser beber, você sai, vai para longe daqui, bebe, puxa sua cachaça para lá, depois você volta. Aí, o que aconteceu? Ele largou de beber, nunca mais bebeu. Aí depois teve um derrame. E eu falo para ele, você é um homem da casa. Você sabe que aqui é só mulher, a maioria é tudo mulher. Hoje já tem muito homem lá. Inclusive o que faz arroz é homem. Mas eu trabalho com muita mulher, tem mãe solteira, tem viúva, tem tudo. Mas aqui você é o homem da casa, tem que pôr o trem para funcionar.
A senhora recebe lá, por ser, né, além de ter todo esse tempo de tradição e a gastronomia nossa goianiense, a senhora recebe muitas figuras ilustres, né? Os governadores já foram lá, quase Marconi todos. Antes É amiga pessoal do Marconi antes de ontem Perillo. eu recebi um bilhete do Marconi pedindo comida. Aí eu sou obrigada a levantar e fazer. Né? Não tinha para mandar do jeito que ele pede. Arroz, feijão de caldo, giló, vai pôr tudo que ele quer e eu arrumando. Eu recebo lá, recebi o Ronaldo Caiado, não era governador Na época era só médico mesmo. muitos anos atrás. Esse marcou, mas é político demais, se a gente for falar, já foram muitos embora. Mas o impressionante que eu queria lembrar aos meninos e a toda a nossa audiência é que a senhora teve reportagens e repórteres do Brasil inteiro lá, né? Veja, a quantidade Revista que eu tenho da Veja, Veja, Jornal Popular, Folha de São Paulo. A senhora tem lá teve um visitas. comidinha de vó, Isso. foi popular. Eles vão lá para pegar a receita do disco e eu dei para essas emissoras todas. E com um monte de orgulho, né? A senhora Aqui é Jornal do Campo, coloca foi lá ele na fez. parede lá, né? O carro-chefe é o disco. Eu não falo, geralmente eles me perguntam, o que sai mais? Aí fica difícil para a gente falar, né? Sai tudo. É comidinha de roça. Meninos, imaginem mais ou menos uns 150 pratos. O arrozinho. O arroz é feito todo dia, vai fazendo e levando, não faz aquele panelão e vai levando, faz em Aos pequenas poucos, porções, tá? Fica reponto. Eu já tô aqui pensando. Vai fazendo, vai fazendo. Eu já tô aqui levando. pensando. De acordo com que ele vê o pessoal entrando, ele sabe a quantidade de papo. Eu já tô aqui assim, Dona Lourdes, vamos produzir esse disco aí e vender congelado. Vou lá ajudar a senhora. Tem fazer muita isso gente daí. que pede, Então, a gente congela. Vou lá ajudar Vai lá, a senhora tem que aí. ir para ver se ele gosta. Então, vou lá ajudar a Você senhora aí pra gente levar. começar a vender esse disco aí congelado aí. Posso ajudar, pegar minha profissão. Eu ganhei, fui convidada da Câmara para Sim. receber um diploma. E Cidadã goianiense não, foi a melhor comida goiana. de Goiânia, goianiense. Aí foi da Assembleia. Foi há pouco tempo. Tá perto do caixa essas fotos. Eu vi ela hoje. Pois é. Aí foi um rapaz que ganhou o melhor disco de Goiânia. Eu não sei se você já comeu. É ali, ó, vindo na Vila Nova. Um bar que tem bem na esquina onde você vai descer no Universitário, tem que passar nele para entrar na Independência. Ele fica do lado de cá, assim. Eu esqueci o nome. Já ganhou o melhor disco. Eu falei, eu vou lá para me comprar esse disco. Eu quero ver o que ele tem diferente do Tão meu, especial. Né? que é melhor do que o meu. Aí eu fui lá, comprei, a menina desceu, comprou pra gente, levou para casa. Mas achei muito oleoso. Oleoso, Você sabe o que acontece? As pessoas vai ficando muito tempo de serviço, vai ficando a mão de obra. Você troca a mão de obra. Por isso que eu Essa rotatividade atrapalha bastante. E nessa área acontece muito. E a gente trabalha muito, igual eu. A gente trabalha muito, se tiver que olhar tudo. É melhor você treinar deixar aquilo a vida inteira do que tocar. Isso é verdade. E eu falo assim, a gente trabalha na área de alimentos, as pessoas não enxergam isso, mas é quase viver uma vida na saúde. Porque a gente não para, geralmente a gente e não outra tem... coisa, A gente não muita tem responsabilidade. a gente não tem feriado, não tem hora para acabar, não tem hora para Eu já começar. trabalhei, E é uma hoje eu não trabalho responsabilidade, mais. e é uma responsabilidade muito grande, porque qualquer coisa que a gente fizer Nossa, você... pode causar uma doença para alguém. Então, né? se deixa de olhar, sai alguma coisa fora do combinado, a vaca vai pro brejo. Essa fazia tempo que eu não via essa expressão. A vaca vai pro brejo. Dona Lourdes, estudando para fazer o nosso livro, em uma das bibliografias que a gente teve contato, falava que acho que era o livro da Dona Gersina. Dona Gersina Terra escreveu à mão, era um manuscrito. Foi publicado pela Secretaria do Estado de Goiás. Estava lá na biblioteca da UFG. Eu tive contato, dando uma olhada rápida nele. Falava que a ambrosia, ela nasceu ali no Palácio das Esmeraldas. Ela nasceu em Goiás, né? Eu falei com você. Hoje de manhã. Que eu aprendi com a tia do meu marido. Eu era namorado, fomos visitar essa tia. Ele me levou para conhecê-la, lá em Vianópolis. E lá ela serviu para a gente.
E nunca que eu pensava que ia ser dona de restaurante e mexer com comida. Mas aí, pensando nos doces que eu teria que fazer, eu lembrei da receita Da que Ambrosia. fez. A dela era mais ralinha, mais suculenta. Eu fiz mais Encorpado. para não perder, porque daquele jeito lá não tem química, 3 dias estava perdido. É. Agora, a minha é bem mais... E a senhora usa menos pau de canela, né? É, Eu percebi isso lá. isso é o gosto, né? Então, eu acho muito melhor assim. Tem gente que não gosta de canela. Tem gente que gosta da raspa do limão, eu não gosto. Eu também não. Eu Assim acho que como o o Daniel. É aquela questão do básico bem feito. Simples. Daniel não é muito chegado em piqui, eu não sou muito chegado em canela. Apesar que eu gosto, mas gosto menos. Então eu gostei Leve. muito. Leve. O nosso curau aqui, Isso, eles isso. põem a canela Gosto mesmo. bastante. A canela, ele é um ingrediente que ele é muito marcante. Isso, é forte. Né? Então, assim, Domina. você tem que lembrar dele. Ele não pode ser o ator principal. Se ele é ingrediente, Isso. né? Se ele se for o principal, é outra Ele situação. cobre o sabor. O sabor, da... então ele tem que ser Então, uma você coisa vai fazer um sutil. doce, põe muita canela, tira o sabor. É, E aí é uma coisa que, então, vou aproveitar a dona Lourdes e tirar uma dúvida. Porque, assim, eu conheço as duas coisas. Eu conheço tanto a ambrosia quanto o doce de ovos. Eu também conheço e faço. Na minha família, a nossa ambrosia não tem queijo, né? E nem isso não tem queijo. É bem aquela coisinha, o ovo, leite e açúcar, né? Assim, praticamente. Isso. E aí a gente faz, assim, eu tenho uma tia que, até minha madrinha, ela faz um doce de ovos maravilhoso. E aí já coloca o queijo. Leite e queijo. E já é totalmente diferente. A calda já é diferente, já é os uma calda ingredientes são os mesmos, né? menos a canela, né? Exato. Mas o doce de ovo, você faz a calda com açúcar ali. Exato, é isso. Bate, o jeito de bater é o mesmo jeito da ambrosia. Só que você bate as claras em neve, coloca a gema, aí você coloca numa vasilha maior, isso doce de ovo. E põe. Minha mãe ensinava a gente a pôr um prato raso de queijo ralado, queijo já curado. E uma garrafa de leite que falava na época. Mais de meio litro, pouca coisa. Aí mistura aquilo lá, despeja na calda fervendo. Aí você não faz isso, nem a ambrosia pode fazer. Você vai lá, ó, abafa primeiro, deixa cozinhar, tudo cozinhar. Você vai lá e só, ó, revirando. Talha, né? Talha. Aí você vai revirando aquelas próximas. E é muito bom aquelas camadas. E a ambrosia é o leite, açúcar e os ovos, batidos da mesma forma. Exato. A gente Só fala que tem assim, muita gente que confunde, né? As pessoas fala falam só do- das claras. Não, é das claras e das da gemas. gema. E olha que coisa engraçada, né? Primeiro lugar da pesquisa que a gente fez ficou em 41% a ambrosia, 41,9%. O curau em segundo lugar, né? O curau é bem famoso. O doce de leite em terceiro lugar, depois os doces cristalizados. E nem citaram o doce de ovos. E a mesma receita, Mas igual vocês porque estavam ninguém falando. faz Mas é hoje. porque Dá trabalho quase demais. ninguém faz. Lá em casa eu faço. Porque é um doce que a gente aprendeu com nossos antepassados. É um doce que está esquecido. Nem fábrica de doce lá em Nerópolis Não faz. faz. Não faz mais. Não faz, não. Faz Acho uma que ambrosia, faz mas não ambrosia. Não faz. faz. Ninguém serve o doce de ovos. Faz a Uma ambrosia. outra coisa também que é difícil de achar, isso eu aprendi com a minha avó. Minha avó, a mãe da minha mãe, quase não fazia comida. Mas duas coisas eu aprendi, bom ela pra fazer. fazia. Era a ambrosia e o doce de ameixa. Ah, tá. Ameixinha. faço Ela também. sentava, A mexinha, a famosa ela mexinha. enrolava. Conheci ela em Aí Goiás. ela virava e falava É. assim, ó, quantas pessoas são na família? Aí ela sentava, igual ela quase não cozinhava, mas aí ela sentava, ela enrolava 2 pra cada um. Que legal. Aí ela, tipo, Contava. era contado, porque ela, tipo assim, ela não fazia. Não odiava ela tinha- fazer. Não, é porque ela tinha... A Ela avó teve da Luciana foi muitos muito problemas doente. de Ah, tá. saúde, então assim, ela quase não fazia nada. E aí, mais uma coisa que ela fazia era a mexinha. E aí ela sentava, Tá ela bom. enrolava na maior Mil paciência. presentes pra cada um, são E dois. ela fazia, tipo assim, era 1 ou 2 vezes por ano, Tem e que olha ter lá. Tem que ter o queijo no ponto certinho, Aham. porque senão... E É não queijo- existe, e não é existe queijo e mais ovo quase só. lugar nenhum que Menina, me diz uma coisa. Lá em assim, Piracanjuba tem uma muito boa, uma É. senhorinha de idade que faz. É, Mas é precisa bom, descobrir, é porque bom. muito Quando vocês difícil passarem achar. naquele... Lá, como chama? Kibarnani. Ibarlana é famoso. Até minha filha foi testemunha de casamento da moça lá. Eles fazem eles vendem que uma senhorinha lá faz. Pode. Ah, tá. Então, Eu Muito fiquei um boa. pouco curioso, meninas. É cristalizado dela. aham. Talvez o doce Eu de faço ovos calda.
Talvez o doce de ovos não seja feito por causa da perecibilidade, tipo, perde muito fácil. Será que é isso ou Eu não? acho Ah, o que açúcar mantém, eu né? acho que, na verdade, pela forma como ele é feito, eu acho que ele dura até mais do que Do que a ambrosia propriamente Porque dita. como, assim, tem o queijo, então, Ah, assim, tá. o formato, então, assim, queima-se mais Se você as deixar esse bolotinhas, ferver, então... porque a ambrosia tem muita gente que pensa que a gente queima o açúcar. Já, diferente. não. Só porque a cor é no diferente. ferver é que dá Aquele- aquela ele cor. E dá- aí, assim, ó, a calda é diferente, porque a calda não é de leite, a calda é de açúcar e água. Açúcar da água. Então, assim, na verdade, vira uma coisa meio que... Quase um fondant. mais caramelizadinho. Eu então, tenho assim, lá. ele Você dura podia ter mais falado que doce você ia de conhecer. Não, mas nós vamos ter mais chance de visitar lá. É. Viu, Luciana? Vai lá pra você Vamos lá. conhecer. Vou Pensa cutucar o meu outra. imita da sua avó. Eu tenho peixinha lá também. Eu vou cutucar outra área da gastronomia, porque como eu amo muito, a diferença da culinária para a gastronomia é justamente essa, né? Para quem está ouvindo a gente aí, é que a culinária trabalha com comidas quentes e a gastronomia trabalha com bebidas, quitutes, sobremesas e a comida quente também, né? E uma cutucada que nós conversamos hoje de manhã também foi que, na minha pesquisa, o pão de queijo apareceu como quitandas e quitutes em primeiro lugar. Isso sim, isso não tinha dúvida quanto a isso, né? É um bom pão de queijo. 72% das pessoas que responderam à pesquisa, o pão de queijo ganhou. Agora, para minha surpresa, o segundo lugar foi forte. E foi o bolinho, né, de polvilho frito, que a gente estava conversando hoje de manhã. Biscoito frito que a gente faz. Adoro. Então, ele... Eu faço, olha lá. Ela Semana me pede, passada. "Vovó, Semana faz biscoito frito pra nós, vovó. Vai, não posso Semana não." passada eu fiquei, Ela, vou lá ajudar a senhora. eu fiquei a semana toda em Morrinhos trabalhando. Cheguei lá segunda-feira à noite. E o hotel que eu me hospedo lá tem uma moça que faz biscoito frito Pro café da manhã? pro café da manhã. Que legal. Eu falo pra gente conversa. É um luxo. Nós somos casados, né? E a gente fica conversando no telefone o tempo todo. Eu falo pra ela: biscoito de frito aqui do hotel é excelente. Eu basicamente todo dia só como biscoito frito lá, porque é muito bom. E até eu parabenizei a senhora que faz. Já conheço todo mundo do hotel lá. Acabei parabenizando. Ó, parabéns pelo biscoito. Vou falando assim, depois perguntar pra senhora por que a senhora não faz, né? Isabela fica querendo comer, a senhora não faz pra ela. Porque ela faz. Ah, tá. Mas de vez em quando Eu fico com dó. pode, Mas eu faço. Porque assim, Esse dia eu fiz e mandei um saco lá. eu sou Leva lá pro apartamento. engenheira de alimentos, né? Trabalhando o tempo todo, assim, com qualidade, com segurança de alimentos, essas coisas tudo. E às vezes, minha família, todo mundo em casa ama biscoito frito, né? E às vezes a gente vai pra Trindade a pé, Ah, sim. passa nas banquinhas. Nos lá. caminhos, né? E aí, o que acontece? Todo mundo quer comer. Eu faço, não, vocês não vão comer. Não, Eu vocês afirmo não pra vão você comer que o meu é aqui, melhor, não. não é, Isabela? Vocês não vão comer aqui, não. Vocês não sabem como é que esse povo tá fazendo esse biscoito. Vocês não sabem como é que o Ah, tá. Porque, né, a começa o segurança de se alimentos. trocou óleo, se fez que farinha que fez, que não sei o que, vocês vão tudo passar mal. E aí, fica assim, ai, você não vai vir com a gente mais, não, porque eu não deixo, eu não deixo ninguém, E essas comidas de boteca são boas, né? eu não deixo ninguém comer. Eu vou fazer um biscoito frito pra você, pra ver se. Da diferença é igual. Guarda aí. Mas Já vamos- estamos aí, ó. A ambrosia, o doce de ovos. Tem que visitar lá. Pra Não, ver. lá Eu vou falar assim, lá é maravilhoso. eu vou falar- Lá não tem não, jeito, Eu vou falar assim, vou pegar da minha avó, né? Pois é. Já vou pegar da minha avó. Minha avó adorava fazer um tutu com a banana frita no meio. Ixi, comi banana Esse frita lá hoje. daí era, tipo assim, ela amava, assim, ela fazia Tem muita gente que gosta que de a nós. gente dava até briga quase. Tudo, Hoje mesmo, né? no Banco do Brasil pediu comida lá. Eles pedem, levam as panelas, né? Com a comida. Pediu tutu. Nosso tutu é bom. Só não ter que ir lá esperar. Uma coisa que a avó da Luciana fez, que eu também Porque eu sei que fazia muito tempo que espera um pouquinho. O segredo do tutu, você sabe qual que é deixar cozinhar. Você tempera ele, põe a farinha e deixa lá no fogo, ó. Fica o tempo todo, a parte da manhã inteirinha. Você vai lá, deixa. Quando ele soltar da panela, eu ponho certinho, que tá bom. Tá vendo, gente? Nós estamos aprendendo. aprendendo. aí, ó, Tá banana vendo? frita. Uma outra coisa que a avó dela fazia bastante, e na minha família não tinha muito costume, era feijão tropeiro com banana frita. Aprendi a comer com a avó da Luciana. Lá em casa, o feijão tropeiro nunca teve banana frita misturado, só a parte.
né? Lá na avó da Luciana. É misturado, É né? misturado, dentro da panela de feijão caseiro. O tutu de feijão apareceu aqui na 23ª posição das comidas Nossa, mais... Pra mim é uma das primeiras, É. quase. Tá lá embaixo. Junto com a bolinha de carne, que é a almôndega. Almôndega também é boa. Amanhã é dia de almoço. Eu fiquei um pouco curioso com relação ao bolinho de arroz. Eu conheci, né? Eu tenho 52 anos e vim pra cá com 9 anos. Lá pros 18 anos, eu conheci na cidade de Goiás o famoso bolinho de arroz lá da cidade de Goiás, lá do mercado da dona... Eu esqueci o nome dela lá. O empadão e o bolinho de arroz de lá. E aí eu queria saber a opinião da senhora com relação ao bolinho de arroz, assim. Ele é goiano, ele é goianiense, as pessoas pedem um bolinho de arroz. Lá no restaurante eu faço sempre. Sempre. Mas o frito para almoço, né? É. Eu digo E o aquele outro doce, bolinho de aquele arroz, o doce. Ah, você fala do doce. bolo de arroz. O bolinho, o bolo. O bolinho é o que a gente frita. É o de frito. Não, Meu bolo de arroz. Para aproveitar o O arroz. arroz do dia. É, Eles pra- gostam, né? Sobra de arroz, você De um. mistura carne, mistura uma coisa errada e faz o bolinho. Isso. Agora, E o o doce? bolo de arroz, o bolo Bolo, mesmo de é. arroz é o fubá do arroz, né? Isso. Tem que... E a senhora acha que o goiano gosta? Faz parte da nossa comida, da nossa gastronomia? Eu acho, de Goiás, eu acho. Mas é uma coisa que você também quase não encontra. Não. É uma coisa que, por exemplo, Porque dá não... muito trabalho. por exemplo, Tem que- como É fermentado, fermento natural. o meu vô, Tem que esperar fermentar para fazer. Aí vai muito tempo e o povo não quer fazer. Igual assim, como eu sou de Itaberaí, era uma É. coisa que o meu avô gostava de comer, mas não Entendi. era uma coisa que a gente fazia em casa. Aí, que geralmente ele comprava em Itaberaí, a gente ainda vai no supermercado lá e E ainda Encontra. consegue encontrar. consegue encontrar. Então, se eu aprendi a comer com o meu avô, então se eu ainda vou lá todas as vezes, não, peraí, eu tenho que comer um bolo de arroz, porque, tipo assim, é lembrar dele na hora, lembrei o mas nome. aqui em Goiânia não acha. Luciana, eu lembrei o nome. É da Dona Inês, lá do mercado municipal da cidade de Goiás. A Dona Inês é a famosa lá. Hoje ela não está mais fazendo com tanta frequência, porque já tá mais em casa, descansando, mas a filha que toma conta lá. Mas, O bolo de arroz é bem conhecido. mas antigamente não tinha muito recurso para poder conservar os É o que alimentos. tinha pra gente comer. É. Por isso que inventaram o bolo da aprovidade. O que era aprovidade? Ah, Era um bolo de polvilho. Lá em casa fazia É. muito. É ovo e polvilho. Ó, aquilo tem que... Batido. Batia até levantar a bolha. Se não levantasse bolha, não tava bom. A minha avó Passar. fazia Hoje você não vê leite, isso, não. minha avó fazia queijo de búfalo. queijo de Ela búfalo, tinha, e meu avô tinha, né, as vacas. E ela búfalos, né? ela As fêmeas. fazia o queijo. Então, se você parar pra pensar, isso acho que mais de... Antes até quase de virar 50 moda, né? Não, antes, há mais de 50 anos atrás, porque assim, eu, né, pela idade de casamento da minha mãe, meu avô ainda era vivo, então, assim, há mais de 50 anos atrás ela fazia queijo de búfalo. Então, hoje que é moda. Aquelas bolinhas de moda. Hoje é chique, aquelas bolinhas, né, dona Né? industrializado, Aquelas Mas eu- bolinhas. Mas o que eu estava querendo falar é porque, assim, como antigamente os recursos eram muito escassos, né? Não tinha energia elétrica nas fazendas, então fazia-se muito doce para conservar alimento, fazia-se o bolo de arroz fermentado, porque deixava fermentar uma maneira de se alimentar, Tinha monjolo para socar o arroz, o Deixava monjolo. o arroz de molho, depois socava. O monjolo às vezes estava lá na biquinha d'água, né? Batendo. Não fazia tanto tempo que eu não escutava essa história do monjolo. E carne seca também era seca para poder Nossa, ficar. É igual lá em casa que eu te falei, matava a vaca, então aquela Quantidade de carne que ia A carne perder. de lata. primeira fazia carne de De lata. e as outras secavam tudo. É. Por Era exemplo, um arroz se a com gente- carne seca. Hoje, tem muita gente se a gente Fala pegar Maria Isabel, né? A Isabel, Tem muita gente que as gosta. novas Lá em gerações casa quase não tem. conhecem carne de lata. Aqui, Isso. Só tem carne de lata lá? Eu gosto. A costelinha a gente faz, costelinha de porco. Na lata. É. Tô vendo que eu vou ter que ir lá. Tem que ir lá. Dona Lourdes, eu queria... Olha, o tanto que passou rápido. Já passou? Já foi. E vocês deixaram eu conversar demais, né? Não, mas essa é a parte boa. A gente Sobre interrompeu. comida, Essa são é mais história. Maravilhoso, Vou dar um maravilhoso. título disso aí, ó. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer em nome dos meninos, aí depois eles vão fazer os agradecimentos pessoais, mas o carinho que a senhora teve comigo de me receber, tanto que a senhora é uma mulher forte, dedicada, guerreira. Vocês verem essa mulher trabalhando lá é motivo de orgulho, assim, E sabe? eu não tenho joelho mais. A estilagem acabou tudo.
tem que fazer cirurgia, mas eu com 82 vou enfrentar uma anestesia para fazer cirurgia. É melhor dar uma descansada. Aí acho que É melhor diminuir o ritmo, né? Vai E dar eu conta fico de mais diminuir o sentada. ritmo? Por isso que eu falo, eu trabalho com a língua. Eu falo demais. Da tarde eu tô cansada de tanto falar. Sucos da Eu vida. vejo Mas, Eu vejo mas com toda o que tá sinceridade, acontecendo lá na porta, eu sentada ali, eu vejo, a vida e do brigo e xingo, e eu não tenho hora de chamar no cantinho, no ouvido, não é? Queima a bucha, doa em quem doer. E Você A pronto. viu, vida, rapaz, da chegou- senhora, a vida da senhora não faz toda a diferença em um restaurante. Imagina se a senhora tivesse aposentada. Parar de ir lá, não tem mais graça. Hoje um rapaz chegou, aconteceu essa semana esse fato. Ele chegou hoje pedindo desculpa. Por quê? Ao acertar o caixa lá, o menino falou: aquele rapaz que mora aí de lado, ele pediu para anotar aí que todo final de semana ele pagava, tem uns 15 dias que ele está devendo aí, subiu. Aí eu abri pondo comida. Sumiu, depois apareceu lá pondo comida. E o caixa já tinha me falado, ele está devendo. Aí eu chamei ele, falou: meu filho, vem aqui. Eu enrolando o biscoito de queijo. Chamei ele, perto de mim assim, vem aqui. Ele veio e falou: olha, você acertou sua conta aí, porque o caixa me falou que você está devendo. A gente não pode vender para você pagar no final de semana, mas vender para você ficar o tempo todo não dá. Aí ele falou: não, tá tudo certo. E hora, vou falar para a senhora tem que mudar. A hora que a senhora quiser falar com as pessoas, a senhora tem que chamar no particular. Ué? E eu falei, eu virei com a mão no biscoito. Eu tenho que mudar? 82 anos? Só porque você quer, porque eu não vou mudar. Não, e a senhora chamou no canto. É, Ele que é grosseiro. Eu falei para ele: olha, sabe uma coisa? Quem não quer ser cobrado, não compra fiado. Falei, Exatamente. ele foi embora. Hoje ele Exatamente. foi lá pegar a comida dele. Eu tô falou para mim, eu estou pagando todos os dias e eu quero pedir desculpa para a senhora, que eu fui grosseiro. com a Aquele senhora. dia eu tava nervoso. Não, eu fui grosseiro com a senhora. Você me falou: a senhora me perdoa, a senhora me perdoa. Aí estava cheio lá. Eu acho que era hora que você estava comendo por ali. É. Aí eu falei, tudo bom. Eu queria aproveitar a oportunidade também e lembrar você, ó, se você tiver a oportunidade de estar passando por Goiânia ou até morar em Goiânia, mas não teve a chance de voltar ou até conhecer lá o restaurante, é o Restaurante Popular, fica na Rua 72, atualmente no centro, né? Não é mais o bairro Popular, no centro. É uma casa bem simples a princípio, olhando assim, mas a comida é maravilhosa. Quando você entra, o restaurante é decorado, tem uns tachos de cobre pendurados numa mangueira que Aquilo ficava lá. foi uma mangueira, né? Ela É. morreu com a reforma, ela morreu. Nossa, mas Aí eu o cara trouxe lindo. Decorador. Um arquiteto, Que cuida das plantas. um paisagista. Não, o que dá remédio para as plantas. Ah, tá. O Biólogo. biólogo. É. Ele olhou e falou: dona Lourdes, essas mangueiras por aqui vão morrer todas. É. É uma doença que está dando. Na região. Então a senhora pode conformar. Eu vou fazer uma receita aqui, mas eu creio que não vai Não resolver. vai adiantar muito. E não resolveu. Nós usando os medicamentos que ele receitou, mas não resolveu. Ela amarelava as folhas lá em cima e ia amarelando, aí secava tudo. Aí eu tive que tirar lá em cima e o tronco ficou. Aí ela soltava um pozinho, é um bicho que vai, tipo uma praça, um cupim, que vai comendo e vai soltando aquelas bolinhas. O tronco tá lá, mas futuramente tem que tirar. Na minha Um opinião, espaço enorme. Dá para pôr as duas mesas lá no eu já sou cozinheiro profissional há uns 8 anos. Na minha opinião, sincera, não é que o senhor está na minha frente, não. É uma das melhores experiências gastronômicas daqui de Goiânia, assim, sabe? Fala muito, então você aprende depois. Não, mas é verdade. Não, mas é verdade, assim, a gente come à vontade, come o que quer. É uma comida de afeto, sabe? Assim, você gente- come, não é só pelo sabor que você ainda nem É provou. aquela questão É assim, porque ela é linda, é uma da comida gente bonita. eu falo para todos os meus clientes quando ela tá no restaurante, eu falo assim que quando a gente faz um cardápio, quando a gente faz tudo dentro de uma cozinha, o principal é meu cliente veio aqui, ele mora lá no Rio de Janeiro, ele mora fora do país, mas ele vai lembrar da minha comida. Por quê? Isso. Porque a gente pensou em todo aquele negócio do tato, do paladar, do cheiro, do sabor, né? Então, se a gente junta eu tudo sempre- isso daí, sempre isso olhei é que faz o a sabor. diferença. Nós temperamos com alho, feito lá dentro mesmo, nosso tempero. E o amor faz toda a diferença. eu- Né? Esse cuidado que a senhora faz. mão de Deus. É, Por que a ambrosia é famosa? Tem gente que me faz essa pergunta. isso. Meu filho, é a mão de Deus. Porque não tem nada diferente das outras. É o jeito de fazer, é o capricho, é o amor, como você falou. E é isso que faz tudo ficar diferente.
Daniel. Não é uma comida, como ele está falando aí, que é a melhor comida de Goiânia. Não. É uma comida feita. É uma das melhores. É uma comida de roça feita. Mas muito bem feito. Mas... E vigiada. Eu falo sempre, é muito vigiada, porque eu não arredo o pé e ali é marcação em cima. Eu olhei lá, não está me agradando, falo, leva essa porcaria para dentro, deixa isso aqui. Aqui não O leva. meu cliente não merece comer isso. Não. Exato. E lá é assim também, é à vontade, você chega, quero um ovo frito, quero um ovo mole, em outro eu quero um ovo duro, eu quero um omelete. E a gente vai adequando. Desse jeito, né? Eu já sei o que meus fregueses gostam. Um gosta de bife acebolado, com bastante vinagre, outro... É assim. Daniel, Você conhece tanto o freguês. Daniel, os clientes de mais de 40 anos de idade. Eu conheci o restaurante da Dona Lourdes por conta de um cliente meu que nós trabalhamos um tempo, aí fomos parceiros, nós conseguimos alcançar um objetivo, e ele falou, não, vamos lá comemorar. Aí nós fomos lá comemorar, foi onde eu conheci o restaurante da senhora. E Tem muito tempo, né? tem uns 2 anos. Aliás, foi 1 ano antes da pandemia, porque a pandemia roubou 2 anos da gente, a gente fica meio... Parece que não existiu. Né? Parece que esses 2 anos a gente ficou em branco na vida. Mas, enfim, como às vezes, fora de muita rota da gente, de trabalho, vai aqui, vai lá, a vida da gente é corrida demais, acaba a gente esquecendo. Mas, igual eu falei, eu tenho, lembrando e vamos lá o mais rápido possível. Vocês vão experimentar, me dar nota pelo disco e ela pelo tosto de ovos, se parece com o tosto de ovos. E gostaria de agradecer, como o João falou, a senhora ter vindo aqui. É um ensinamento de vida. Eu que tenho que agradecer por vocês terem me convidado. É honra para mim. Como eu falei para Isabela, eu tenho que ir lá porque esses dias a faculdade me chamou, na prosa assim também. Pelo jeito eles falaram. Eu não esqueci. Foi bom sair no dia, porque se você falasse amanhã, tal hora, já passava. Mas muito obrigado pela presença da senhora. Foi muito. Eu que agradeço. Esse papo, assim, a gente... Eu que não tenho mais minhas avós, né? Eu fico lembrando das minhas o tempo todo. Pois é. Muito obrigado. E eu fico satisfeita de ter sido convidada para estar com vocês, para essa conversa. Qualquer coisa, eu estou lá. Estarei lá, se Deus quiser. Eu também quero agradecer. Sejam bem-vindos à minha casa. Agradecer a Dona Lourdes aí. Foi, assim, uma conversa muito enriquecedora. Todo mundo, né? É o primeiro podcast da Dona Lourdes que ela participa. Você vai falar, o que sabe essa fazer? Muita coisa, o que é isso? Fazer a vida da Dona Lourdes realmente dá um livro, né? Certeza absoluta. Fala, mãe, escreve sobre isso. Exato. Eu me candidato para ir lá ouvir essa história da senhora e ficar lá escrevendo. A senhora quiser. Então, assim, é realmente um prazer ter recebido a senhora aqui, a senhora ter contado todas as histórias Dá um pra tempinho gente. pra me falar um pouquinho. Lógico. Eu tenho muito que agradecer, sabe, Luciana? Que eu casei, meu marido só tinha, nós fizemos um barraco no fundo da casa da minha sogra. E vivendo nesse barraco até eu achar jeito. Eu eduquei minhas filhas, pagou faculdade. Uma estudou no Rio de Janeiro, a outra estudou aqui. Então, eu me sinto vitoriosa, eu me sinto uma mulher que lutou na vida e venceu. Quando elas casaram, eu dei um apartamento para cada uma, porque minha filha está aqui. Porque no apartamento para você, pelo menos o teto. Se não der certo no casamento, o teto para você ficar debaixo você tem. Dei um para mim e outro para outro. Isso para mim é uma vitória muito grande. Quem trouxe uma máquina de... Meu pai me deu uma máquina de costurar, de bordar, porque eu bordava muito. Ele comprou uma máquina nova e me deu quando foi a herança que eu trouxe. E E do presentear. lado do meu marido também, a herança que ele deixou aquela casa velha que eu comecei no Lá na frente. Tem uma porrada de herdeiros naquela casa, não resolveu até hoje. E a gente espera, né, que a família da senhora não deixe isso, né, que isso continue virando uma tradição. Minhas filhas são muito agradecidas. Porque realmente Jeitinho. é um prazer, né, ter recebido a senhora aqui. Se você precisar de uma dermatologista, minha filha é uma pessoa muito capaz. Eu acho ela muito capaz, estudiosa. Nós vamos zerar clientes, amigos. Daqui a pouco a gente vai estar lá fazendo comida, vamos organizar tudo lá, né? Dona Lourdes, foi um prazer mesmo. Lembrar também de agradecer o nosso parceiro aqui, que é a Vinícola Serra das Galés. E falar que para a senhora ir lá, vou passar o telefone depois da gerente de lá, Luciana, para a senhora ir lá conhecer
Será um prazer também a senhora ir lá. Porque pegar um domingo, final de semana, que a senhora não trabalha, ir lá conhecer. Tá bom? Conheci a Muito película. obrigada. E obrigado pelo presente. Acho que não sou nem merecedor. Nossa, Que Nossa, isso. que isso, merecia até mais que isso. Não sabe, a gente não sabia que a senhora tomava vinho, senão tinha trazido essa do vinhozão Não, aqui mas vai pra senhora. visitar lá, levar o vinho pra ela. Faz anos que eu não bebo. E lá, incentivado lá no meio do mato, no meio daquela plantação de uva, né? Meu genro pediu uma garrafa, no final nós tomamos A senhora gosta de vinho que jeito? Tinto ou branco? tinto. Não, então nós vamos, É o nós vamos próximo que a senhora lá. vai ganhar. A gente Nós vai vamos lá, visitar a nós senhora vamos lá, a senhora e leva um vinho lá pra senhora, pode deixar. E a casa está aberta a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, dona